Sejam muito bem-vindos a mais um Underjumper Live. Nessa noite nós vamos tratar junto com nossos irmãos professores, os doutores Augustus Nicodemos e Solano Portela, a respeito do famoso, se não famigerado, liberalismo teológico, algo que nasceu séculos atrás e que afetou e afeta a vida da igreja como um todo ao redor do mundo. Nós vamos ter uma breve palavra de oração e logo depois nossos irmãos Augustus e Solano vão dar o seu boa noite também. Senhor, nós rogamos que essa conversa que aqui teremos seja proveitosa, seja abençoada e seja, ó Deus, para a edificação do teu povo. Dá-nos, ó Deus, sabedoria, permite-nos falar com a graça que é própria daqueles que são teus filhos, para que o teu povo e a tua igreja, e assim como a nossa escola, o Underjumper, sejam abençoados. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Doutor Augustus. Isso. Boa noite, Mauro. Boa noite, Solano. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando. A nossa expectativa é que essa live gravada seja uma bênção na sua vida, esclarecendo esse assunto de tamanha relevância e impacto na vida da igreja moderna. Boa noite, Augustus. Boa noite, Mauro, e a todos aqueles que nos assistem. Nós realmente esperamos que a gente possa elucidar alguns pontos desse tema, que, como disse o Augusto, é tão importante para a vida da igreja e para a nossa compreensão geral até do que é liberalismo no seu sentido mais amplo. Muito bem, muito obrigado. E você que está aí nos assistindo e se acomodando na cadeira, por favor, lembre-se de inscrever-se no nosso canal, clicar o sininho, deixar o seu like, fazer um comentário. Essas coisas posicionam o nosso vídeo melhor aí no canal do YouTube. Mais pessoas vão poder assistir e terão esse vídeo apresentado a elas. Então, deixa aí essas coisas porque elas vão nos ajudar. E como um presente para você, queria lembrar que a nossa revista teológica, a Fides Reformata, uma publicação já de mais de 25 anos do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Underjumper, ela está online e você pode baixá-la gratuitamente. Você segue o link que vai aparecer aí no seu chat e você vai ler os artigos das nossas revistas. Essa edição específica é um lançamento de 150 anos de celebração da vida da instituição da qual nós fazemos parte, que é o Instituto Presbiteriano Mackenzie. Então, vá lá, clique aí no link no chat e você vai poder baixar e ler os artigos da nossa revista. Então, sem mais delongas, vamos aqui às nossas perguntas sobre o liberalismo teológico. Doutor Augustus, começa falando para nós um pouquinho sobre liberalismo. O que é um liberal e o que seria liberalismo? Mauro e queridos irmãos, o liberalismo é o nome que se dá geralmente a um movimento teológico que teve inícios algum tempo depois da Reforma Protestante, depois do surgimento do Iluminismo, e que basicamente entendia que a verdade ela poderia ser alcançada através do raciocínio livre, do uso livre da razão, sem a tutela da igreja e sem a tutela da religião. Basicamente, os liberais queriam conciliar os achados novos da ciência, como, por exemplo, naquela altura já ideias evolucionistas estavam surgindo, não é? Juntamente com a filosofia do racionalismo. Eles queriam conciliar esses avanços, que eles consideravam como avanços, com a fé cristã. E tentaram, então, uma reinterpretação do cristianismo e, particularmente, da Bíblia, que pudesse acomodar-se a esses novos tempos, não é? E, então, esse nome recebeu o nome de movimento liberal ou liberalismo teológico. E um liberal seria alguém, naquela época e hoje,
que vai mais ou menos nessa mesma direção. Tenta acomodar ou fazer uma leitura da Bíblia e da teologia e da fé cristã a partir dos avanços, descobertas e declarações, afirmações da ciência moderna, da filosofia e assim por diante, e, infelizmente, sempre em detrimento de uma leitura simples, natural e literal da palavra de Deus. Mauro e Augusto, acho que uma das coisas talvez que confunda um pouco o entendimento, né, de muitos dos que nos assistem aqui, é que essa palavra liberal tem diversos sentidos, né? Liberal pode significar aquele que não gosta de regras e que desafia usos e costumes em comportamentos, vestimenta. No sentido político-econômico, a palavra designa aqueles que querem ver o poder do Estado limitado, querem se libertar das amarras do Estado e trazer mais força, então, à iniciativa privada. Então, esse é o sentido até europeu que é trazido muito para o contexto do nosso país, no que diz respeito ao liberalismo fora da esfera eclesiástica, né? Agora, os liberais, no sentido norte-americano, são exatamente o oposto, são aqueles que querem mais controle do governo e querem o governo regendo com mão de ferro. Agora, o nosso foco aqui, e nós vamos nos concentrar nessa vertente que o Augusto trouxe aqui, que é o liberal teológico, né? Aquele que considera a Bíblia apenas um reflexo humano de religiosidade e não a palavra inerrante de Deus. Aqueles que se contrapõem aos teologicamente conservadores, né, que abraçam as escrituras, o teísmo clássico e firmam suas doutrinas através de uma visão bem alta da Bíblia. Ela é aceita como revelação divina e a pessoa de Deus é quem ele diz que é na palavra de Deus e faz as coisas que ele diz que faz e tem feito na história. Então, esse liberalismo claramente não conservador é aquele que nós estamos abordando aqui nesse nosso tempo, não é? Ok, mas só para esclarecer um pouquinho aqui nosso ouvinte, existe assim uma uniformidade nesse liberalismo desde que ele nasceu? Ele só tem uma matiz, ele só tem um jeito de se apresentar? Ou existem diferentes formas que o liberalismo se apresenta? Você está falando do liberalismo teológico? Sim, do liberalismo teológico, isso. Sim. Ele nunca foi um movimento totalmente uniforme, porque dentro dessa abordagem geral, você encontrava alguns precursores ou pioneiros do movimento liberal, teológicos, que ainda queriam manter, de alguma forma, algum tipo de inspiração bíblica ou de veracidade da escritura, como, por exemplo, o deísmo, que é um movimento que tem sede na Inglaterra, de teólogos que queriam manter a existência de Deus. De fato, há um Deus que criou todas as coisas, só que esse Deus ele não se envolve com o decurso da história, ele não intervém, ele não faz milagres, a história segue um curso natural, é regida pela lei da causa e efeito, e não precisa de Deus para explicar os seus fenômenos. Então, alguns deístas, pelo menos, consideravam a existência de Deus, o próprio que ele havia dado origem a tudo, embora para poder bater com a ciência, eles queriam negar a necessidade de um Deus para que o mundo viesse a funcionar. Então, há matizes aí no meio, embora todos eles estão unidos por esse propósito, né, de acomodar a escritura e a teologia cristã àquilo que eles consideram como a fonte maior do conhecimento, que é a razão e que é mediado ou tem como instrumento a ciência, né? Tem como instrumento a ciência. Acho que esse é exatamente o que une todos, né? Esse descolamento da palavra de Deus e você trazer a intuição ou a própria razão como sendo fonte de conhecimento na área metafísica, esquecendo-se da grande revelação divina. Ok, muito bom. Segunda pergunta, quando é que esse movimento começou, como é que ele se desenvolveu dentro
eu estou assumindo aqui que ele apareceu dentro do ambiente teológico e depois caminhou para dentro do ambiente eclesiástico. Uhum. Geralmente se aponta o início do liberalismo teológico como um movimento, né, como um movimento bem consagrado e bem definido, aí no final do século XVII, início do século XVIII, com a explosão do racionalismo. O movimento racionalista ele queria a autonomia do homem no que diz respeito à descoberta da verdade. Até então, a Igreja havia tutelado a verdade. A Igreja Católica era detentora do conhecimento, né? E também, a essa altura, os protestantes já vinham se organizando também e ocupando muitas áreas do conhecimento, trazendo a visão cristã de mundo para todos esses departamentos. E os racionalistas eles estavam interessados em pensar livremente, sem o pressuposto da religião, sem o pressuposto da existência de Deus. Então, eu creio que o surgimento do racionalismo marca o início do movimento liberal, uma vez que uma das características dele é exatamente isso. O que não puder ser provado pelo método empírico, o método cartesiano de verificação, que é a base da ciência, não pode ser considerado, levado em consideração para a realidade. Então, coisas como a existência de Deus, milagres, encarnação, inspiração da Bíblia, profecia, tudo isso, uma vez que não pode estar sujeito aos processos científicos de averiguação, isso é colocado no andar de cima, né? No andar do subjetivo, da crença pessoal, nunca num ambiente público, né? Onde as verdades são determinadas pela ciência. Então, isso tudo aí tem início no final do século XVII, início do século XVIII, quando esse movimento entra nas universidades, influencia as escolas de teologia e mais adiante vai entrar no ambiente eclesiástico, como você falou. E a gente nunca pode esquecer que essa questão da separação do joio e do trigo, isso é inerente à situação que a igreja vive no mundo que é pecado. Desde no Antigo Testamento você tinha, obviamente, as heresias gritantes, a idolatria, o esquecimento de Deus, né? Várias tentativas nesse sentido, escolas diferentes que começaram a racionalizar mais do que procurar aquilo que estava encontrado nas Escrituras. E na igreja neotestamentária, se a gente for aprofundar essa questão, nós vamos encontrar até no ano 144 da era cristã, os ensinamentos de Márcion, que foi excomungado, né? E durante 4 anos ele propagou de forma bem ampla os ensinamentos que ficaram conhecidos como marcionismo. Talvez se Márcio tivesse vivido em épocas aqui mais recentes, ele seria associado aos teólogos liberais, porque ele ensinava que o Deus de Moisés e o Deus dos judeus não era o Deus dos cristãos, então já criava uma diferença aí, uma dissociação. Ele colocou em dúvida a inspiração da Bíblia, quais livros deveriam ou não ser aceitos, aí já vem o julgamento racional de acordo com suas premissas, né? E chegou a formar uma própria relação dele, né? O cânon de Marcion. E todas essas tentativas aí de se descolar da Bíblia como fonte inerrante e autoridade, elas existiram, mas a cristalização e como um movimento mesmo específico e conhecido como liberalismo, isso é no século XVII, final do século XVII, século XVIII, como levantou o reverendo Augustus aí na Europa, né? Eu me lembro nos cursos de teologia bíblica, né? Há um famoso texto de Johann Philipp Gabler, que é na verdade, um discurso dele, né, na universidade em 1787, o discurso inaugural dele, no qual ele faz claramente essa proposta, né, de fazer teologia sem as amarras da igreja, né? Então a gente vê que essa história ela vai caminhando lá para trás e a gente vai vendo o movimento aí se desenvolver, não é isso? Muito bom.
Mais uma pergunta. Por que se fala, então, especificamente de liberalismo alemão? Por que esse nome aí pega? Eu creio que porque quem primeiro, ou os primeiros teólogos a defender seriamente essa abordagem que nós acabamos de mencionar aí, eles eram professores de universidades famosas da Alemanha, como, por exemplo, Tübingen, onde criou-se a Escola das Religiões Comparadas, que tinha como objetivo mostrar as semelhanças do cristianismo e com outras religiões e mostrar que as fontes para os autores, tanto do Antigo Testamento quanto para o Novo, na verdade, era conhecimentos ou outras religiões, né, que não tinha realmente nada de novo. Então, é mais ou menos por aí. Os principais liberais, ou aqueles que são conhecidos como precursores do movimento, eles eram professores dessas universidades. E por isso que o liberalismo teológico ele fica conhecido como sendo também o liberalismo alemão. Outros países da Europa foram afetados, todos, né? Na verdade foram. Mas, por exemplo, na Inglaterra, como eu já falei, ela ficou marcada mais pelo surgimento do teísmo, né? Onde filósofos e teólogos ingleses eles fizeram essa junção aí que eu já falei numa pergunta anterior. Mas a questão da abordagem bíblica, o surgimento do método histórico crítico, que procura dar explicações para a formação do cânon bíblico e o surgimento da Bíblia, isso tem origem realmente no pensamento e no trabalho de vários teólogos alemães, né, que se tornaram famosos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Novo, o mais conhecido talvez seria o Bultmann, né, mais aqui mais para o final, né, do período do liberalismo teológico. No Antigo Testamento você tem o von Rad também, que é mais para cá também, Mauro tem mais propriedade para falar disso aí, e outros que marcaram bastante aí a história da crítica, né? Dando origem à famosa crítica moderna da Bíblia, do método histórico crítico em contraposição ao método gramático histórico, que era o método que tinha imperado desde então, né? Que era a hermenêutica por excelência da Reforma Protestante. Mas a Alemanha foi a sede do liberalismo, nesse sentido. E com um lastro filosófico, né, muito bem construído por Emmanuel Kant, né, Sim. na sua crítica da razão pura. Então, filosoficamente, ele fornece um lastro, Schleiermacher constrói em cima disso daí, e você tem, então, esse descolamento das escrituras como fonte de autoridade. Agora, Sim. uma coisa interessante, isso sempre viu, Solano, sem esquecer o Hegel, que deu a visão histórica, né? A dialética de Hegel. Exatamente, Traz aí. Você não tem uma revelação, então, absoluta, porque você precisa de uma tese, uma antítese e uma síntese, né? Mas sempre me intrigou muito, Augustus, a questão de que Schleiermacher, ele era também, de certa forma, apesar dele trazer uma abordagem racionalista, mas ele era, de certa forma, um místico, né? Sim. Muitas ideias dele, muito do que ele escreveu, eram coisas místicas, assim, sobre a fé, que ultrapassam aqueles que conservadoramente se extraem objetivamente em cima da verdade proposicional das Escrituras. Eu nunca consegui compreender muito bem essas duas faces dele. Na verdade, é porque para Schleiermacher, que era bastante envolvido com a igreja, aliás, era bastante praticante, o Schleiermacher acreditava que o cerne da religião é o sentimento de dependência de Deus, que é um sentimento universal. Então, o que é que todas as religiões têm em comum? O que é que todos os homens têm em comum, independentemente da religião que eles abraçam? É esse senso de dependência de Deus. Então, ele define a experiência religiosa como sendo o centro do cristianismo. E, portanto, ele propõe, no livro mais famoso dele, que é o livro de Hermenêutica, ele propõe que que só pode haver compreensão do fenômeno religioso, ou seja, eu entender o que você está falando sobre Deus, porque nós dois desfrutamos da mesma experiência.
Então, ele é o autor dessa abordagem psicológica à hermenêutica. E aí, você pode ver o resultado disso. Se o mais importante na religião, se o centro da religião é a experiência com Deus, segue-se que o dogma, estou usando as palavras dele, né? Os dogmas e as proposições teológicas, elas são irrelevantes. O que importa é aquele momento que você se encontra com Deus, você tem uma experiência com Deus, ainda que seja mediada pelos rituais da sua igreja, pelos dogmas da sua igreja e tudo. Mas a doutrina em si, ela não tem relevância, né? Tanto faz se a Bíblia, se os fatos da Bíblia são reais ou não, se o que a Bíblia está descrevendo é histórico ou não, porque o que realmente importa é esse relacionamento com Deus, essa experiência com Deus. Inclusive, o Schleiermacher já tem gente que escreveu tese querendo mostrar a relação que existe entre a tese de Schleiermacher e o surgimento do liberalismo florescendo e o movimento pentecostal, o movimento subjetivista, porque essa questão da sede, do foco na experiência é muito característico do movimento pentecostal. Pelo menos foi no início do movimento, né? Agora já há uma reação. Então, há quem diga que Schleiermacher é o pai tanto do liberalismo quanto do pentecostalismo. Claro, a gente poderia questionar isso aqui, né? Estou só levantando esse ponto aí. É interessante, porque é exatamente isso que eu estava pensando, que isso traz alguns marcadores que devem, pelo menos, colocar alertas, né, no nosso caminhar, no caminhar da igreja contemporânea. E o misticismo, quando ele transcende aquilo que é o misticismo saudável trazido na palavra de Deus, ele vai levar a uma colocação em segundo plano da própria palavra, né? E talvez uma das coisas que tenham segurado o pentecostalismo histórico, pelo menos, é que, apesar de ter essa visão mística bastante aguçada, mas eles nunca abriram mão das escrituras, e nós vemos alguns caminhos saudáveis ali sendo trilhados por algumas dessas vertentes, porque tem ainda a amarra da palavra de Deus que os preserva de não trilharem totalmente o caminho do liberalismo, né? Perfeitamente. É muito interessante mesmo. Quando os alunos me perguntam, né, como é que historicamente a gente pode perceber como a Alemanha, né, como berço do liberalismo, né, ou pelo menos o maior fomentador, em função exatamente dessas filosofias e desse abandono que segue o movimento histórico, né? Vem o humanismo, vem o iluminismo, o racionalismo, e finalmente vai desembocar no materialismo, né? E a gente vê que os movimentos, esses movimentos, eles vão colocando aí determinadas pás, né, no suposto caixão da revelação bíblica, né? Sendo um dos últimos exatamente aí nos anos 1800, a teoria que finalmente vem e explica a origem da vida. Aí agora eu não preciso mais da Bíblia, né? Agora eu não preciso mais de Deus. Agora está resolvida a questão. E como se não bastasse, nesse mesmo período, as grandes descobertas arqueológicas ao redor do mundo, com o decifrar de várias línguas antigas do Antigo Oriente Próximo, fizeram com que se descobrisse que havia muitos textos lá daquela época, dos escritos da Bíblia hebraica, que eram semelhantes. E aí, então, começou-se a colocar mais essa dúvida, né? Isso aí é o que se produzia na época. E a Bíblia foi sendo deixada de lado e sendo ou vista como um livro ordinário da literatura antiga, né? E aí na Alemanha esses estudos eles se tornaram assim a febre, né, nas universidades e exatamente destacados do ambiente da igreja, né? Então isso aí produziu ainda que muitas dessas descobertas arqueológicas elas levassem exatamente à comprovação da Bíblia sendo sustentada aí através dos séculos, né? De forma confiável.
né? Mas a interpretação, as premissas da interpretação levaram a isso. E uma outra coisa que o liberalismo, nós vemos aí como ele inicia atacando a igreja, as bases da igreja, mas ele transborda para a sociedade e as raízes dentro da academia são muito profundas. De tal maneira que, apesar de a gente estar falando aqui do Gênesis e liberalismo alemão, mas ele é levado com toda força, com todo o ímpeto para os Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX. Com certeza. Muito bom. Se você quer saber mais sobre esses temas, eu quero apresentar a você uma oportunidade de estudar. Aqui na nossa escola, o Andrew Jumper, nós temos vários programas de teologia que são completamente online. E você pode estudar conosco, seja na área de teologia sistemática, teologia bíblica, teologia aplicada ou missiologia. Você tem uma oportunidade. O que você precisa para poder estudar num desses cursos? Você precisa ter um curso superior completo. E aí você pode apresentar a sua documentação e vir estudar aqui conosco no Andrew Jumper. Basta acessar o site, está aí na tela, cpaj.mackenzie.br e procurar pelos nossos cursos de EAD. E você vai poder, então, estudar com o Dr. Augustus, professor Solano e vários outros professores nossos aí que dão aula nesses nossos programas. Muito bem, vamos aí para mais uma questão, mais uma pergunta. Doutor Augusto, numa ocasião você descreveu Bultmann como um dos maiores liberais de épocas recentes. O que é que faz o indivíduo se destacar dessa forma? O Rudolf Bultmann era luterano e praticante e se destacou na sua época pela sua erudição. Bultmann talvez um dos estudiosos mais capazes da sua época. Um homem extremamente inteligente e portador de um vasto conhecimento, não só das línguas antigas, mas também da literatura, da história, arqueologia, enfim. Ele era realmente uma pessoa extremamente preparada. E ele foi consagrado como sendo um dos maiores escolas e eruditos do Novo Testamento do século passado, exatamente por conta das suas perspectivas seminais ou pioneiras no campo da crítica bíblica, mas particularmente da crítica da forma, que era o método crítico com o qual ele se identificou mais. No pensamento de Bultmann, o programa de Bultmann seria tornar o Novo Testamento acessível ao leitor moderno, que, influenciado pelas descobertas da ciência, pelo evolucionismo, pelo naturalismo filosófico, não poderia aceitar, não cria em milagres e não cria no sobrenatural. Então, o alvo de Bultmann, ele diz, né, o alvo dele era, então, despir a Bíblia, particularmente o Novo Testamento, dos seus relatos miraculosos, das lendas e mitos que surgiram ali, que foram colocadas ali, e chegar ao cerne da mensagem bíblica, que seria, no final, uma mensagem bastante existencialista, né? Bultmann acabou seguindo por esse caminho. No final, a filosofia dele era realmente o existencialismo. Então, o programa de Bultmann era demitizar ou desmitologizar o Novo Testamento de forma que apresentasse o verdadeiro Jesus, o Jesus da história. Para ele, o que nós temos no Novo Testamento não é o Jesus da história, mas o Cristo da fé dos discípulos. Os discípulos, porque tiveram fé em Cristo, fizeram uma releitura e uma reinterpretação daquele Jesus histórico que eles conheceram, que era uma pessoa normal, era um judeu itinerante, à semelhança dos antigos profetas, né? E atribuíram a Jesus coisas que ele nunca havia se auto-atribuído, começando com a messianidade, em seguida com a ideia de que ele é Senhor e, finalmente, numa última etapa, de que ele era Deus, né? Paulo sendo talvez o principal responsável por isso. Então, ele viu o Novo Testamento como se fosse uma cebola que tinha um núcleo, que era histórico, e com várias camadas em redor, escondendo o núcleo. Para que você chegasse no núcleo, você tinha que descascar a cebola.
E ele, inclusive, ele mostra como determinados... todos os textos que tratam Jesus como Messias, esses são mais próximos do original, têm origem ali em Jerusalém, né, com os primeiros cristãos judeus. Depois vai para o helenismo, a ideia de Jesus vai para os gentios, e lá Jesus recebe toda essa carga teológica helênica e ele passa a ser visto como Kyrios, Senhor, que inclusive era um título para algumas divindades pagãs. E, finalmente, chega o apóstolo Paulo, que acrescenta a última camada mitológica, que trata Jesus como sendo divino. Então, Bultmann via assim, o Novo Testamento e ele considerava que pouquíssima coisa. Ele diz que, na verdade, nós não temos acesso ao Jesus histórico através do Novo Testamento. Não tem como saber como ele era, porque o que você tem no Novo Testamento é o Jesus da imaginação criativa da igreja, é o Cristo da fé, que para ele não tem problema, porque o Jesus que realmente influenciou a história, que fez a diferença, não é o Jesus da história, mas o Cristo da fé. Então, né, é indiferente essa questão. Agora, Bultmann, ele tem ele, embora ele esteja dentro do liberalismo, mas ele já está na fronteira, porque ele chegou à conclusão de que a busca... Bultmann decretou o fim da busca do Jesus histórico, que começou lá atrás, no início do liberalismo, né? Quem era realmente Jesus? Bultmann chegou à conclusão que não dá para responder essa pergunta, porque a única fonte que nós temos, ela está cheia de mito, que são os evangelhos e o restante do Novo Testamento. Então, ele, num certo sentido, ele pôs fim à busca do Jesus histórico e ele tem um pé no liberalismo e um pé nas novas hermenêuticas, que vão dizer que, da mesma forma como os discípulos leram Jesus à luz da fé, nós também lemos os evangelhos à luz da fé. Ou seja, os pressupostos é que vão determinar o significado do texto e não a intenção autorial e assim por diante. Então, Bultmann está aí entre os dois mundos, né? Ele é, portanto, um dos maiores liberais, provavelmente o maior, e ele acaba com a busca do Jesus histórico e abre a porta para as novas hermenêuticas. Daí o destaque que se dá geralmente a ele. É interessante também, Augusto, talvez um ponto de ironia, é que o Bultmann queria se livrar de todos os mitos para chegar ao querigma, né? O que ele chamava do querigma, que era a essência, o cerne aí da mensagem, mas Paulo exatamente fala que se Jesus Cristo não ressuscitou, ou seja, Paulo entrelaça o Cristo da fé com o Cristo da história, o nosso querigma é em vão, né? É vazio. Então, o Cristo real, ele não subsiste fora da sua intersecção com a história, né? E uma pergunta ainda dentro dessa linha, então você considera que Bultmann, apesar dele ser classificado tantas vezes como neo-ortodoxo, ele está mais para liberal mesmo do que para neo-ortodoxia? Não, né? Com certeza. Bultmann está mais para liberal, né? Quem foi contemporâneo dele, ele chegou a trocar cartas com ele, foi o Karl Barth. O Barth é que vai reagir contra Bultmann e dar início a um movimento que tenta se distanciar, não consegue, porque preserva os resultados da crítica bíblica, mas tenta salvar dizendo que Deus nos fala, mesmo através de um livro imperfeito como a Bíblia, né? Cheio de defeitos como é a Bíblia e assim por diante. Mas, com certeza, ele está muito mais para liberal do que para neo-ortodoxo. Mas o professor Solano introduziu aí na nossa conversa uma terminologia que não apareceu até agora. Qual que é a diferença entre, então, um neo-ortodoxo e um liberal? Como é que a gente classifica essas duas coisas? Dando aqui algumas palavras iniciais, o neo-ortodoxo, ele não descarta a historicidade de várias coisas, ele apenas diz que são irrelevantes. E ele cria essa visão de uma supra-história que é exatamente o reflexo de coisas que aconteceram, que não vale a pena você ir atrás delas para ver o que foi que aconteceram realmente, e o maior desses temas é a ressurreição de Cristo,
mas o que importa é como esses fatos impressionaram a vida dos cristãos, daqueles que escreveram, e qual o reflexo que aquilo faz na nossa vida espiritual. Então, de certa maneira, eles trazem essa dicotomia para a visão da fé cristã, da vida, da história, entre uma história bruta e uma história salvacionista, uma supra-história, né? Então, aí eles descolam também a palavra de Deus como sendo, ao mesmo tempo, simultaneamente, reflexos de fé e revelações daquilo que é transcendente, mas, ao mesmo tempo, confiável historicamente. Eu creio que esse seja um dos pontos aí que caracterizam os neo-ortodoxos, compreendendo bem que a neo-ortodoxia tenha exatamente esse nome, porque ela se apresentou no início como sendo uma ortodoxia, um apreço por aquilo que a palavra de Deus traz, mas abstraindo-se dela como história, termina colocando a Bíblia em segundo plano. E volta àquela questão de exaltar um certo misticismo na interpretação e aplicação da fé. Isso nos leva, já está caminhando para a nossa próxima pergunta. Eu não sei se o doutor Augusto vai emendar nesse tema, que é o que os liberais teológicos pensam a respeito da Bíblia, né? Acho que a gente já começou a tocar exatamente aí nesse ponto. O grande desafio que os liberais tiveram que enfrentar era uma explicação plausível para, então, o conteúdo da Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Então, uma vez antes do liberalismo, cria-se em Deus, e num Deus que se revelou, um Deus que falou aos profetas, falou aos apóstolos, falou aos autores de ambos os testamentos. Mas agora, com a chegada do racionalismo, isso não era mais possível de ser mantido, uma vez que não tinha como verificar isso pelos métodos científicos. Cria-se que Deus era um Deus de milagres, era um Deus que podia fazer tudo aquilo que a Bíblia estava dizendo, mas com a chegada do racionalismo, isso ficou fora da verificação científica e, portanto, questiona-se a sua autenticidade. Então, era preciso achar uma explicação plausível para os relatos bíblicos. Então, qual a origem deles? Se não aconteceram, como é que eles vieram parar na Bíblia? Particularmente no Novo Testamento. Então, eles tinham diferentes respostas para isso e tentaram achar essa resposta seguindo diferentes métodos. Então, métodos como a crítica das fontes, né? Que fontes eles usaram para isso? Fontes escritas. Ou a crítica da forma, qual foi o ambiente vivencial que deu origem a esse gênero que nós temos aqui, ou a crítica da narrativa, ou a crítica histórica. Então, diversas ferramentas eles usaram, mas todos eles partiram desse pressuposto. O relato bíblico, ele não é histórico. O que você tem na Bíblia é o que os autores do Antigo Testamento criam a respeito de Deus e aquilo que os primeiros cristãos pensavam a respeito de Jesus de Nazaré. Mas você tem... Jesus nunca andou, não nasceu de uma virgem, não andou sobre águas, não ressuscitou mortos e nem mesmo reviveu depois da sua morte, ao terceiro dia. Então, a Bíblia, o que você encontra na Bíblia não é o Jesus da história, ou Deus verdadeiro, mas o Cristo da fé e aquilo que os judeus piedosos pensavam a respeito de Deus. Então tem muitas teorias deles para explicar por que essas histórias estão dentro da Bíblia, mas todos eles estão unidos por essa perspectiva. A Bíblia, ela não é inerrante, ela não é inspirada, a Bíblia não é historicamente confiável, e o alvo da Bíblia é passar uma mensagem, não transmitir informação. Inclusive, os liberais diziam assim: nós somos salvos pela graça, então se é pela graça, não é pela história. Então a história é irrelevante para a salvação. A história é irrelevante para a salvação, uma vez que a gente é salvo pela graça, pela fé. Aliás, nós somos salvos pela fé e não pela história. Então, o importante é que você tenha fé no que a Bíblia está dizendo, independentemente se aquilo é verdadeiro ou não. Alguma coisa aí parecida com o que o Solano acabou de dizer.
dizer, né, quando falou sobre neortodoxia. O Augusto tocou no ponto aí chave, que é essa premissa básica de que a Bíblia não é inspirada e contém erros. Então, se você parte dessa premissa, o teólogo liberal passa a determinar o que deve e o que não deve ser aceito. Se não tem uma fonte de autoridade externa, então toda crença é subjetiva, né? E toda proposição religiosa, ela é pessoal, ela não pode ser normativa. E o estudar a Bíblia, então, isso é apenas um exercício meramente acadêmico para determinar como é que foi escrito, que comunidade, tem a questão de que comunidade o produziu, né? Se foi a comunidade lucana ou petrina, cada uma com suas peculiaridades, introjetando na Bíblia, na palavra de Deus, a sua compreensão das questões sem um valor normativo, no máximo, um valor místico, né, para atender a essa faceta da humanidade. É interessante, né, como o racionalismo levou à incredulidade na possibilidade de uma revelação objetiva de Deus, que nós cremos que é a palavra de Deus, que é a Escritura. E isso, ao invés de levá-los para o absoluto ceticismo, que é o caso de alguns, né, levou um grupo a uma forma de misticismo. Né? É bem isso que me parece que forma aí o quadro e talvez a grande diferença que eu acho importante fazer entre dentro do campo que eu chamo de heterodoxia, que é o contrário da ortodoxia, entre o liberalismo clássico e a chamada neo-ortodoxia. Né? E esse misticismo, eu acredito, ele foi necessário, entre aspas, principalmente na época em que nasce a neo-ortodoxia, porque ela vem exatamente ali entre as duas grandes guerras, quando o grande continente que era o berço, que foi o berço da Reforma Protestante, que nutriu, né, a fé para a população, milhões de pessoas durante séculos, não tinha mais uma mensagem de esperança, uma vez que a Revolução Industrial, a economia, todas as coisas nas quais o homem naquele momento estava baseando a sua fé, né, foram por água abaixo, né? Foi um continente destruído, arrasado. Então, me parece que o misticismo da neo-ortodoxia foi exatamente a saída que aqueles teólogos, que também eram pastores, precisavam trazer para uma comunidade que no domingo, pelo menos, ali se reunia para ouvi-los. Né? Aí. Ok, gente, muito bom. Que bom podermos conversar. De novo, temos oportunidades outras. Além do nosso EAD no Andrew Jumper, nós temos vários programas que são presenciais modulares. Para estudar na nossa escola aqui em São Paulo, você não precisa se mudar para São Paulo. Você pode vir aqui a São Paulo talvez 3, 4 vezes ao ano, passar uma semana aqui conosco e você pode estudar nesses vários programas que temos aí. Nossa especialização em educação cristã, nosso curso de revitalização e multiplicação de igrejas, o nosso EMEI em liderança educacional cristã, nosso mestrado em divindade, nosso mestrado em teologia e nosso doutorado em ministério. Quero convidar você a ir ao nosso site, CPAJ Mackenzie BR, conhecer aí esses programas, tá, de estudos e quem sabe você queira nos fazer perguntas, por favor, lá nós temos todos os contatos, nós estamos prontos aí para lhe dar informações sobre como você pode estudar. E você que está nos ouvindo aí, nesse momento, você tem o processo seletivo de vários desses programas abertos e você pode se tornar um dos nossos alunos para o próximo ano. Vá lá e conheça os cursos e programas da nossa escola. Muito bem, vamos aí para mais uma
questão. O que é que os liberais teológicos, então, afirmam sobre o nascimento virginal de Cristo? Nunca existiu. Isso é uma invenção dos discípulos. Jesus era filho natural de Maria e José, ou, em alguns casos, até de gente aí mais ousada, de um caso que Maria teve com algum soldado romano, ou um caso extramarital aí. Então, mas Jesus não nasceu de uma virgem, não foi gerado pelo Espírito Santo, conforme o relato dos evangelhos. E essa é a afirmação aí dos liberais. Para eles, isso é uma construção da igreja primitiva depois de um tempo de reflexão sobre quem era Jesus, chegarem à conclusão de que ele era Deus. Mas, segundo eles, os liberais, Jesus nunca reivindicou isso. Isso é uma atribuição dos discípulos já no final do século I, lembrando que para eles toda essa datação do Novo Testamento tradicional não está equivocada, né? Eles colocam a maioria do Novo Testamento lá para o final do século I, que para dar tempo para a igreja mistificar Jesus, né? tornar Jesus, o Jesus da história no Cristo da fé. Porque se a datação original ela é a datação conservadora, ou seja, de quase todo o Novo Testamento ter sido produzido antes do ano 70, se ela é verdadeira, não teria tempo para a imaginação criativa da igreja inventar essas lendas a respeito de Jesus. Né? Precisa de tempo para isso. Então, eles jogam tudo lá para o final do século I e alguns livros para o século II, como, por exemplo, o livro de Atos, que durante um tempo foi considerado como sendo alguma coisa. As cartas de Paulo, especialmente as questionadas, né, foram colocadas para lá. Então, eles acham que isso aí, essa ideia do nascimento virginal, é fruto dessa última fase em que Jesus era visto como Deus e que, portanto, ele tinha que ter um nascimento sobrenatural, divino, né? gerado por Deus, mas eles não creem absolutamente que o relato é verdadeiro ou histórico. Acho que voltamos mais uma vez àquela questão, né? Como eles descartam a realidade de milagres e como procuram descolar os escritos dos seus autores explicitamente colocados lá e também a data reconhecida pelos conservadores, Jesus, então, é olhado como se fosse um mero homem, mas se esquecem de que essa informação bíblica, que é bíblica, está lá profetizada em Isaías 7,14, está registrado o cumprimento da profecia em Lucas 2, ela é exatamente o que se harmoniza com os relatos da impecabilidade de Cristo, né? Mas tudo isso é descartado. E eu creio que essa questão da rejeição do nascimento virginal de Cristo é que levou o que já foi mencionado pelo Augusto aí alguns minutos atrás, nessa busca a procura do Jesus histórico, né? As inúmeras vidas de Jesus que foram escritas aí, começando com o rei Mários, no final do século XVII, início do século XVIII, aí, e desencadeou vários livros procurando se reescrever, né? Porque a vida de Jesus está bem escrita na Bíblia, mas se reescrever a vida de Jesus. Então, tudo está consistente com a premissa de rejeição do que é milagroso, do que é intervenção divina na história da humanidade. Bom, eu imagino que se aplica-se essa verdade ou essa possibilidade, né, por assim dizer, para o nascimento virginal, a mesma coisa vai acontecer quanto à ressurreição de Cristo, não é isso? Não vai ser aceita como histórica, né? Sim. Exatamente. Jesus ele não ressuscitou dos mortos fisicamente, em nenhum sentido. A ressurreição de Cristo, Cristo ressuscita no querigma. Isso é Bultmann falando, né? Cristo ressuscita no querigma. É a pregação a respeito dele e a compreensão da razão pela qual ele morreu que o torna ressurreto.
mais ou menos ele diz que os discípulos tinham essa expectativa, ou que havia uma expectativa a respeito de Jesus com relação ao Messias, mas essa expectativa dos discípulos se perdeu quando ele não foi aceito pela liderança judaica e foi entregue aos romanos e foi morto, e com isso a esperança dos discípulos teria morrido. Só que naqueles 3 dias, refletindo, eles finalmente compreenderam por que Jesus tinha morrido, que era para salvar o seu povo dos seus pecados. Coisa que Jesus nunca tinha dito, coisa que eles nunca antes tinham imaginado, mas foi assim, essa foi a resposta que eles deram para o aparente fracasso da missão de Jesus. Jesus teria vindo para reformar o judaísmo, foi completamente rejeitado, acaba morrendo uma morte ignominiosa, seus discípulos todos decepcionados, então eles vêm com essa ideia de que, na verdade, a morte dele foi uma morte pelos nossos pecados. E ao dar sentido à morte de Jesus, ao dar propósito à morte de Jesus, Jesus ressuscita. A sua morte deixa de ser algo sem razão e passa a ter um significado profundo, transcendente, teológico. Então, Jesus ressuscita nessa recuperação do propósito da sua morte, que é pregada pelos discípulos, né, que é o querigma. Então, é nesse sentido que Jesus ressuscita, e não em nenhum sentido carnal, físico. Né? Ele não ressuscita, a não ser na lembrança, na pregação e na explicação da sua morte através dos discípulos. É assim que os liberais clássicos entendiam isso aí. É interessante que, nesse entendimento, eles emulam aqui, né, a visão dos saduceus, né? E nos tempos neotestamentários, bíblicos, ali da vida de Jesus, eles não acreditavam na ressurreição. Mas esse é um dos pilares essenciais, a historicidade da ressurreição, dos pilares essenciais da fé cristã. Paulo escreveu 1 Coríntios 15 todinho para reafirmar a veracidade não somente teológica, mas histórica da ressurreição. Em Romanos 10, 9, também ele faz referência a isso. E a ressurreição é um daqueles incidentes que é trazida pelos 4 evangelhos, os detalhes dela, né? Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20. Então, nós temos abundantes referências bíblicas à ressurreição. Mas se você descarta que milagres não ocorrem, se você descarta a intervenção divina, a divindade de Cristo, então o resto vai como consequência natural dessas premissas falhas, né? Exatamente. Então, assim, as próximas perguntas, elas vão mais ou menos caminhar no mesmo aspecto, né? Mas já assim meio que adiantando, então, a historicidade é algo que não importa, né? Se Jesus ressuscitou, foi na mente, ou no coração, ou no querigma, ou na mensagem, né? Podia ter sido outra pessoa, podia ter sido outro indivíduo, né? Se ele fosse um cara legal, bacana e dissesse palavras profundas, talvez pudesse ter sido algum outro, qualquer personagem, né? Então, o que a gente tira é que e várias teorias, né, que foram formuladas, teoria do desmaio e tudo mais, para explicar como é que gerou-se o mito da ressurreição, né? Isso se existiu um Jesus de fato, né? Se esse Jesus histórico existiu, se essa Maria existiu, né? Porque eu me lembro, num dos seminários que eu estudei, e que tinha uma veia bem liberal, eu estudei um livro de Oscar Cullmann, que é a formação do Novo Testamento, né? E uma das coisas que eu me lembro bem é que toda a introdução a qualquer dos livros de Paulo ou outros, mais ou menos começava assim: bom, a carta de Paulo aos Efésios não é de Paulo, e o livro tal não é tal. Então, assim, não há nenhuma conexão de fato histórica, né? E isso... Ô, Mauro, e só para a gente trazer essa discussão, porque isso daqui, gente, não é uma mera firula acadêmica que a gente está discutindo, mas isso tem relevância no dia a dia da igreja. Na década de 90, eu fui
numa cidadezinha do interior aqui de São Paulo, meu tio morava lá, e ele me convidou para ensinar a classe de escola dominical da igreja dele, de uma denominação que naquela época já era liberal, reconhecidamente liberal. E ele me deu a lição da escola dominical e para ensinar, e era sobre os profetas. E a lição toda se ocupava em destrinchar o livro de Isaías, né, em fazer aquela distinção dos liberais e dizer que ali nós temos 3 livros, né, e não apenas um só, escrito em épocas diferentes e escritos depois que fatos profetizados aconteceram. Ou seja, essas questões estavam sendo ensinadas ali ao povo que estava indo beber com sede de saber sobre a palavra de Deus, mas a aula era de ataque à palavra de Deus, né? O liberalismo ele toma conta, né, e domina o pensamento, os conceitos. Quando eu fui fazer meu doutorado na África do Sul, primeiro domingo que a gente estava lá, eu fui a uma igreja e o pastor foi começar o sermão e a meditação dele, ele anunciou, seria no episódio de Davi e Golias, né? E ele começou com a seguinte expressão: olha, e não importa se isso aqui aconteceu mesmo ou não. Ou seja, historicidade não importa. Importa é a mensagem que nós podemos extrair, etc. e tal. A pergunta 8, ela vai caminhar, então, mais ou menos para a mesma resposta, né? Quanto a pecado original, penalidade sobre o pecado, inferno, né? O que o liberalismo tem a dizer sobre essas coisas? É na mesma linha, né? Para os liberais, o relato do livro de Gênesis, particularmente os 3 primeiros capítulos, ele é tudo menos histórico. Nunca houve realmente pensando agora na questão do pecado, né? Nunca houve um Adão histórico, no sentido de que, como o relato diz, né? De que Deus fez o homem a partir do pó da terra e dele tirou a mulher, ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, colocados no jardim sob provação, né? Sob teste, com uma árvore e a proibição de não comer dela. Então, para eles, aquilo é lenda, aquilo é tudo invenção, nunca houve, né? Eles vão adotar a teoria alguma forma da teoria da evolução, de que a vida, a raça humana, ela procede de um ancestral comum, de um ancestral comum a toda a vida, né? A toda a vida, e que, através de sucessivas mutações, por acaso, ao acaso e sem nenhuma orientação, pela seleção natural foram escolhidas para determinar o futuro das espécies. E por aí vai. Então, eles têm toda uma série de explicações para não receber o relato de Gênesis. Uma vez que você não recebe o relato de Gênesis 1, 2 e 3 como sendo histórico, então você perde o conceito do homem ser distinto da criação, né? Portanto, você fica sem base para afirmar o valor do ser humano, você fica sem base para falar a respeito da necessidade de uma redenção, porque não há penalidade, não houve queda, não houve aquele episódio de desobedecer a Deus e nem, portanto, o homem é um ser corrompido, marcado por debaixo do juízo de Deus. E, portanto, não tem pecado nesse sentido. O pecado é alguma imperfeição ou ainda alguma fase não acabada do processo de evolução. O homem está evoluindo moralmente e, portanto, também não há inferno. Então, existe a negação, né, de todas estas coisas exatamente por conta daquilo que Solano vem dizendo. Uma vez que você nega, você não aceita a historicidade, a veracidade da Bíblia, está aberto aí para qualquer teoria. E a teoria mais aceita hoje é essa, da teoria da evolução darwinista, naturalista, da origem do homem, que vai negar, claro, né, vai negar o pecado, vai negar o castigo, vai negar a penalidade, vai negar o inferno, tudo associado a ele. E negar, inclusive, a necessidade da morte de Cristo na cruz. Cristo morreu por quê? Vai negar, inclusive, isso. No máximo, o liberal vai dizer que o que a Bíblia chama de pecado, o que nós reconhecemos como pecado, é uma disfunção social que vai ser remendada de alguma maneira, né? Mas a triste realidade, e a Bíblia retrata essa realidade, é que o desespero
E o pecado das pessoas, da humanidade, é real, né? E só há um caminho de salvação, né? Que é Jesus Cristo, João 14:6, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por ele. A humanidade não tem reconciliação com Deus, as pessoas não podem se reconciliar, a não ser pelo trabalho e pelo sacrifício de Cristo na cruz e a sua vitória da morte. Então, a humanidade está perdida em seus delitos e pecados. É assim que a Bíblia retrata a humanidade, mas esse ponto ele recebe explicações diversas dentro do liberalismo. Esse tema de Gênesis, né, como mitologia, ele volta, né, ele está aí nas igrejas, nas redes sociais, ele está o tempo inteiro sendo debatido, trabalhado, exatamente com aquele famoso ponto da explicação da origem da vida, que lá no século XIX apareceu, agora temos uma explicação para a origem da vida. Então agora a gente não precisa mais da Escritura, da Bíblia e nem de Deus. Por outro lado, o homem fica ainda carente de uma explicação e ele fica revolvendo. Uma coisa que eu me pergunto muito é por que o liberalismo, uma vez que ele nasce sobre uma discussão em torno da Bíblia ou da Bíblia, e aí ele desacredita da Bíblia, por que eles continuam a estudar a Bíblia? Né? Essa é a grande questão. O que faz com que eles continuem? E eu conheci alguns liberais que eles não acreditam em nenhuma vírgula da Bíblia, mas conhecem o texto da Bíblia assim como ninguém, né? De uma forma detalhada, no grego, no hebraico. É impressionante isso, né? É muito difícil julgar as intenções do coração, mas o pessoal tem que ganhar a vida, né? Com certeza. Isso envolve também aí, né, histórias completas. A próxima pergunta, a gente já tratou, de certa forma, também sobre a autoria dos livros da Bíblia, das profecias, né? E o que é essa famosa teoria aí do JEDIP? Eu acho que quem devia responder era você, né? Que você é doutor em Antigo Testamento. Então, mas eu estou aí trazendo para os convidados. Bom, isso é a chamada hipótese documentária, né? Ou de Graf-Wellhausen, onde eles fatiam a Bíblia, e principalmente, na realidade, o Pentateuco, né? O nome JEDP vem das palavras J de Jeová, E de Elohim, e D seriam os escritos deuteronômicos, passagens que foram incorporadas mais tarde, e o P de priestly, os sacerdotais, que vem depois ainda, uma visão levítica, né? Depois de que uma casta de sacerdotais toma as rédeas da religiosidade no Antigo Testamento. E os J são aquelas passagens onde Deus é referido por Jeová e é referido por Elohim, mostrando que foram redatores que fizeram essa compilação de tal maneira que principalmente o Pentateuco lá, ele é totalmente desfigurado de uma mosaica. E o interessante é que, quando eu estava no seminário, na biblioteca, tinha uma Bíblia enorme e os editores se deram ao trabalho de colorir essa Bíblia. Não sei se vocês cruzaram com essas edições aí, onde eles colocam as cores daquilo que foi o redator J, o redator E, o redator D e o redator P. E fica aquilo um verdadeiro arco-íris. Augustus, a gente sempre tem ouvido que isso daí já morreu há muito tempo em círculos até acadêmicos lá fora, mas aqui parece que tem vida longa ainda essa visão. É isso mesmo? Porque tem um fenômeno bastante conhecido no meio acadêmico de que as ideias começam lá na Europa,
ficam pioradas nos Estados Unidos e descem para o Brasil, onde são consideradas como novidade, né? Então, por exemplo, Bultmann, que eu acabei de mencionar, hoje tem gente descobrindo Bultmann hoje nas escolas de teologia e assim vibrando como se tivesse descoberto a última, a teologia mais, ou a proposta, ou a hipótese mais recente, mais erudita a respeito do Antigo Testamento, quando Bultmann já foi desacreditado bastante tempo, inclusive pelos seus discípulos, né, chamados pós-bultmannianos, mais importante deles, o Ernest Käsemann, que tinha muito questionamento, né, com relação às ideias do seu chefe. Então, fica o pessoal entusiasmado com isso e tudo. Então, por isso, você ainda encontra em escolas de teologia, faculdades de teologia aqui no Brasil, especialmente aquelas ligadas às universidades públicas, você vai encontrar ainda professores de Bíblia que eles vão adotar essas ideias aí. Então, embora elas já estejam ultrapassadas, entretanto, elas deixaram a sua marca, elas não deixam de impressionar. O estudioso bíblico do Antigo Testamento, que é de uma linha mais liberal, ele leva em consideração a hipótese documentária. Ela continua ainda em uso, não é? Muito embora, como eu já disse, partindo dos ensinos de Bultmann consideraria que isso seria alguma coisa totalmente irrelevante, né? O que importa. E aqui, nesse sentido, tem uma coisa que a gente não falou até agora, né? Que em reação até ao método crítico, ao liberalismo, surge a chamada crítica canônica. A crítica canônica, ela visa salvaguardar as escrituras desse retalhamento que foi feito aí, né? Especialmente pela crítica das fontes, né? Que é a hipótese documentária, e tem no Novo Testamento também. A explicação do surgimento dos evangelhos a partir dessa crítica das fontes é muito parecida com a crítica das fontes do Pentateuco. A crítica da canônica, o que é que ela faz? Ela diz que o que importa é a Bíblia que a igreja recebeu. Então, quando a igreja canonizou Gênesis, a igreja reconhece Gênesis, é no estado em que ele se encontra agora. Então, a igreja não canonizou o documento J, nem o documento E, nem o D, nem o P. Então, eles, por si só, eles não representam nada. Mas, uma vez que eles foram unidos e a igreja recebeu, a comunidade recebeu como sendo um livro, então é isso que interessa para nós. É fazer uma leitura canônica, em vez de ficar preocupados com quem é o J, quem é o E, quais são as características, como distinguir um do outro. Mesma coisa Isaías, né, com aquela teoria de três autores, 3 Isaías diferentes. O que importa é que a igreja recebeu Isaías como um livro só. Então, nós temos que ter uma leitura canônica. Então, a crítica canônica ela veio como uma espécie de corretivo, né, para a hipótese documentária, a crítica das fontes, embora por um lado, no meu ver, a crítica canônica foi um bom corretivo para isso aí, mas ela tem também algumas limitações, né? Uma vez que, no final, ela também não vai levar muito em consideração a questão da formação, da autoria e, quem sabe, até a historicidade. O que importa é que a igreja recebeu a Bíblia como ela está e que a gente deve lê-la canonicamente. Isso. O Childs, né, que é o pai aí da chamada teologia canônica, né, ele foi criticado na década de 90. Eu fui estudar na África do Sul e o diretor do departamento de teologia da universidade onde eu estudei, ele escreveu um artigo, child significa criança em inglês, né, e ele escreveu um artigo bem irônico chamado Child's Play in Child's Theology. Uma crítica dizendo que a teologia de Childs era uma brincadeira de criança, né? Então, assim, existe aí um engalfinhamento entre os teólogos dos círculos liberais, cada teoria, né, tentando sobrepassar ou desacreditar a teoria anterior. Mas um detalhe importante, elas não morrem, viu?
A teoria das fontes, hoje ela não é aplicada. Eu tenho, Solano, o Pentateuco todinho, coloridinho, e eu conheci um teólogo alemão, que um dos caras que eu conheci que mais conhece hebraico bíblico. Era impressionante a capacidade dele. A gente fazia leituras semanais do texto hebraico, a capacidade dele com o texto hebraico. E o trabalho que ele estava fazendo naquele ano que eu estava lá na África era a teoria das fontes no livro de Jeremias, identificando fonte por fonte. Já não são mais essas originais, JEDP, já tem outras, mas identificando fonte por fonte nos livros proféticos, no caso, era o trabalho que ele fazia. Ele gastava o dia inteiro fazendo isso, ano após ano, e sendo sustentado, obviamente, por academia, para fazer esse tipo de trabalho e esse tipo de serviço, né? O interessante é que Jesus, em Lucas 16:31, se refere a Moisés e os profetas, ou seja, é um reconhecimento tácito da autoria de Moisés, ou uma referência às escrituras do Antigo Testamento, conforme os judeus a designavam, né? Mas, se você não aceita aquelas palavras como sendo de Jesus, mas elas foram introjetadas de acordo com o liberalismo, séculos depois, vale tudo, né? E também a questão dessa tentativa renitente e doentia de fatiar a Bíblia, que se apresenta, como Augusto mencionou no livro de Isaías, nós temos em João 12 referências feitas a diferentes partes do que seria primeiro, segundo e terceiro Isaías, mas colocadas todos como vindo do profeta Isaías, e isso por Cristo, né? Então, ali são declarações neotestamentárias da integridade do texto do Antigo Testamento que o liberalismo, obviamente, teima em não reconhecer. Certeza. Professor Solano, fala um pouquinho sobre quem foi Gresham Machen e o que ele fez, como ele via o liberalismo. O Gresham Machen é um grande teólogo americano. O ponto alto dele na história é porque ele manteve uma posição assim eminentemente conservadora dentro de uma igreja que estava caindo assim pelas bordas no liberalismo. E o que hoje em dia é a PCUSA, né? Mas na época tinha outra designação. E no final ele terminou sendo expulso. Os liberais conseguiram expulsar os conservadores da igreja. O ponto principal dele era o liberalismo que estava campeando exatamente nas missões daquela igreja, na junta de missões da igreja. Então, o liberalismo que já havia avançado nos Estados Unidos e se enraizado nos seminários, agora mostrava os seus frutos destruidores no campo missionário, principalmente na Ásia. E o acompanhamento do trabalho e da mensagem desses missionários veio a lume e veio incomodar grandemente aquele setor conservador que começou a falar contra essas coisas. Ele fundou, então, uma junta independente de missões para poder fazer a triagem desses missionários e, como consequência disso, isso é lá nos idos de 1920 e 1930, ele terminou sendo expulso da PCUSA e fundou, na época, fundou a PCA, e depois mudou de nome para OPC. Então, não é a mesma PCA dos dias de hoje, né? Ele é conhecido como fundador da Orthodox Presbyterian Church, e da qual deriva também a Bible Presbyterian Church. Ele escreveu, então, entre os livros que ele escreveu, e são todos muito bons, ele escreveu um livro chamado Cristianismo e Liberalismo. E esse livro ele permanece muito contemporâneo até os nossos dias. Ele está disponível em português
e ele se posiciona contra o liberalismo de uma forma muito contundente, muito lógica, e ele chega, e muito caridosa, eu diria até, porque numa das questões levantadas assim, se liberais são salvos ou não, ele diz: nenhum homem pode dizer com segurança se a atitude de certos indivíduos liberais com relação a Cristo é fé salvadora ou não. Mas uma coisa é perfeitamente clara: sejam ou não cristãos, de qualquer modo, é claro que o liberalismo não é cristianismo. Então, o grande valor dele nessa controvérsia é identificar o liberalismo não como um braço da fé cristã, mas como uma força absolutamente antagônica. O reverendo Augustus teve a oportunidade de estudar também numa dessas escolas que são frutos do trabalho de Machen lá e tal, possivelmente tem muito a acrescentar sobre essas palavras iniciais minhas aqui. Não, eu acho que você destacou bem, Solano. Eu, de fato, tive o privilégio de estudar no Westminster, que foi fundado exatamente pelo movimento liderado pelo Machen, que, por sinal, era neotestamentário, né? Neotestamentário. Eu digo isso porque é minha área também, né? Então, estou puxando aqui a brasa para a minha sardinha. E lembrando que esse rolo todo ele se concentrou no famoso seminário de Princeton, que era a joia da coroa, né? Da igreja presbiteriana, um seminário de alta reputação, de muita qualidade, de homens de grande calibre teológico e preparados, mas o liberalismo... Talvez poderíamos até dizer que entre os seminários lá, entre os liberais, era o mais conservador dos liberais, né? Sem dúvida. Estava muito pior nos outros. Sim, ele vinha se mantendo, né? Mas a infiltração permaneceu e finalmente não restou a Machen a opção, senão sair e, juntamente com outros professores, fundar o seminário de Westminster, onde eu tive o privilégio de fazer o meu doutorado e o pós-doutorado também. E lá no hall lá de Westminster, na sala lá na sala de recepção, né, tem uma foto lá, uma pintura muito gigantesca do Machen, né, celebrando lá esse pioneiro da fé no debate entre liberais e, na época, os que foram chamados de fundamentalistas. Fundamentalistas exatamente porque defendiam os fundamentos da fé, defendiam as bases da fé cristã contra o liberalismo teológico. O Machen chegou a dizer que uma separação entre os dois grupos na igreja é uma necessidade urgente no momento. Isso falando naquela época, mostrando que não poderia haver uma coexistência pacífica, porque uma está tentando destruir a outra, né? A que está se mantendo na Bíblia, está mantendo as verdades bíblicas, a Bíblia como sendo fonte do nosso conhecimento transcendente das coisas reveladas por Deus, e o outro atacando aquilo que é a fonte do conhecimento religioso que nós temos. Princeton, que foi a casa, né, dos grandes teólogos, né, o Old Princeton, Alexander, Hodge, Warfield, e Machen... Murray. Murray, né, e Machen, então, foi o último, né, desse Old Princeton. Hoje, Princeton é uma das principais fontes de liberalismo teológico no mundo e no presbiterianismo, né? Isso me leva à próxima pergunta: quais as consequências do liberalismo dentro, desculpa aí a pergunta, né? Qual as consequências do liberalismo para a igreja? Mauro, você faz uma referência já mostrando como você ficava intrigado se são tão contra a Bíblia, se são contra as coisas que a Bíblia fala, se são contra a visão de Deus que a Bíblia apresenta. Por que é que continuam ainda, né, insistindo em permanecerem na igreja? Eu acho que o liberalismo é como um câncer dentro da igreja cristã. Ele destrói fé, destrói doutrinas, destrói veracidade da Bíblia, mas
ele só existe, o liberalismo, ele só existe dentro de uma estrutura eclesiástica ou de seus seminários. Ou seja, o câncer, ele existe quando tem um organismo vivo para se manter, né? Quando morre o organismo, o câncer naquele corpo não tem mais razão de ser ali. E ele mantém, então, a igreja amíngua, doutrinariamente falando, para se manter. A consequência, eu acho, nos dias de hoje é a mesma dos dias de Machen. Machen foi expulso pelos liberais da igreja. Então, se a igreja começa a adotar posturas liberais, os liberais ganham o controle da estrutura e a visão conservadora, a visão bíblica, teocêntrica da vida e das coisas, conforme encontramos na palavra de Deus, ela vai ser mortal para a própria igreja. E nós temos exemplo disso muito contemporâneo, nesses últimos dias até, têm surgido publicações de um teólogo conhecido aqui, ou um palestrante, ou um pregador conhecido dentro do Brasil, que tem colocado que não acredita mais em nada, né? Nada do que a Bíblia diz ele acredita, mas ele continua sendo pastor e continua dentro de uma igreja. Essa é a consequência do liberalismo. A única coisa que ele conseguiu fazer foi negar ser evangélico, né? Isso aí ele... Mas continua pastor de uma igreja, continua pregando. Eu não sei como é que usa a Bíblia, mas está lá. Isso, e eu queria acrescentar uma coisa aqui que me ocorreu, Maurício Solano. Uma vez que o liberalismo desacredita a Bíblia como fonte de autoridade, desacredita também a Bíblia como referencial para moral e outras questões. Então, você vai ver que existe uma conexão entre a agenda mais à esquerda, estou falando em termos morais, que defende aborto, eutanásia, a ideologia de gênero. Eu não conheço nenhum liberal que tenha uma agenda de direita. Não conheço. Todo liberal que eu conheço, ele está alinhado à esquerda. Isso porque alguns valores eles só podem ser defendidos a partir da escritura. Por exemplo, a proteção do feto, proteção do embrião. A gente só pode falar a partir do que a Bíblia nos diz, do valor do ser humano, de que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e que, portanto, ele tem tanto valor quanto já plenamente formado numa vida adulta. Então, outra coisa, para nós, a questão de sexo tem a ver com biologia, né? O sexo é biológico. Deus os fez, homem e mulher, com os devidos aparatos. Então, uma vez que você tira esse relato, sexo é uma coisa subjetiva, ela não está ligada à biologia. A sua identidade sexual, ela pode ser definida, ela pode ser escolhida ou determinada por você ou pela sociedade, sem qualquer conexão com o seu corpo, né? Com a sua biologia. E outras questões também. Então, uma vez que você tira a autoridade da Bíblia, você vai entrar por uma agenda moral, ética e cultural mais associada com o esquerdismo. Outro exemplo, nessa questão da luta pela justiça ou pela questão econômica que a gente vê do nosso país, gente que vai defender revolução ou que vai defender ações mais radicais nesse sentido, geralmente o pessoal que faz uma leitura baseada na teologia da libertação, que é claramente influenciada pelo pensamento marxista e de uma linha crítica da Bíblia, como Leonardo Boff. Isso não é Leonardo Boff, Jesus Cristo Libertador, que é um livro clássico aqui, que diz o que eu estou falando. Leonardo Boff, ele usa o método histórico crítico para desconstruir Jesus e a narrativa do Êxodo, e para, então, reinventar aquela história como base para os movimentos libertários de opressão e assim por diante. Então,
o liberalismo ele gera consequências em todas as áreas, não somente, né, para a nossa própria igreja, em termos de fé, que é mais importante, mas nas questões culturais, nas questões morais, no debate público, nas questões públicas, né, há essa associação, uma vez que faz um ataque àquele documento onde se sustenta boa parte dos valores que são defendidos tradicionalmente, que é exatamente a Bíblia, a palavra de Deus. Então, essa é uma ligação que eu queria fazer aqui. E não é à toa, né, que a gente vê esse bater constante, né, no conceito de desconstruir os valores da cultura judaico-cristã. Né? Exatamente, você destrói o documento base. Todos querem as benesses e segurança de uma cultura judaico-cristã, mas, ao mesmo tempo, se empenham em destruir esses mesmos valores aí, né? Mas nada disso foge do que a palavra de Deus nos avisa, né? Segundo Pedro 2:1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Nada de novidade, então. Última pergunta. Liberalismo, você encontra onde? No mercado da esquina, no posto Ipiranga, só em denominações tradicionais históricas? Como é que o liberalismo anda caminhando hoje em dia? Ele já teve melhor, viu? Ele já passou melhor. Ainda existe, ele está presente. Eu creio que as concentrações são os cursos de teologia com reconhecimento do MEC nas universidades públicas, é ali onde tem uma grande concentração de liberais, e também nos seminários daquelas denominações históricas que já capitularam, que já se renderam e abriram mão da doutrina da inspiração e infalibilidade das Escrituras. Então, uma vez que isso aí foi derrubado, é a primeira pedra apenas. O resto vem em seguida. Onde passa boi, passa uma boiada. Uma vez que se nega ou deixa-se de aceitar a autoridade da Escritura, então outra autoridade haverá de se levantar. E, no caso, a cultura, né? Por onde o caminho da cultura. Então, isso aconteceu com algumas denominações e alguns seminários de algumas denominações históricas, elas têm presente professores claramente ou declaradamente liberais. Então, vai depender de denominação para denominação o quanto elas policiam ou vigiam, né, ou cuidam dos seus seminários para que ensinem a palavra de Deus corretamente. Mas na escola pública, de teologia pública, reconhecida pelo MEC, e nos seminários das igrejas tradicionais que já capitularam, abandonaram a doutrina da inspiração. E também, como existem essas instituições de ensino que foram mencionadas pelo Augusto, nós temos uma abertura e uma necessidade maior de professores de seminários, às vezes conservadores, de fazerem pós-graduação, né? E a pós-graduação, às vezes, de setores que são basicamente conservadores, mas é feito nesses locais que são postos de liberalismo. E aí temos visto vários exemplos onde há um deslumbramento acadêmico com uma pseudociência, uma pseudoabordagem mais científica daquilo que é o texto bíblico, a palavra de Deus, e terminam por cair presa de ideias liberais que serão carreadas de volta às instituições que os enviaram lá. Nesse sentido, dou graças a Deus pelo Andrew Jumper, que tem cursos de especialização, pós-graduação, mas que, pela graça e misericórdia de Deus, tem se mantido fiel às Escrituras, sob a supervisão da Junta de Educação Teológica da Igreja Presbiteriana do Brasil, tem também tido todo o apoio em caminhar nesse sentido. Mauro, se eu posso dizer alguma coisa ainda, né, aqui,
ainda sobre essa pergunta, né? Às vezes acontece que uma denominação, ela não é necessariamente liberal, ela não abandonou a sua confissão de fé, onde tem algum item que resguarde a autoridade da Escritura, mas ela se tornou tolerante, ela aderiu ao espírito da época, ela crê na pluralidade de ideias. Então, elas permitem que nos seus seminários tenha professores liberais, ainda que a posição da denominação não seja liberal, mas ela acredita que a variedade é boa para o aluno ser exposto a todas essas linhas teológicas aí. Então, vai permitir um professor liberal, desde que tenha outros mais conservadores, e aí fica a critério do aluno discernir esse tipo de, o que seria a verdade, ou o que é que ele vai ensinar. Eu creio que esse tipo de educação teológica ele pode ter algumas vantagens, mas a nível superior. A nível superior. No nível de formação de pastores, a nível de bacharel, ou mesmo a nível de escola dominical, é devastador, porque o aluno ele não tem senso crítico. De vez em quando aparece aí nas redes sociais alguma declaração. O pessoal, às vezes, conheceu o pregador predileto, né? Aí, de vez em quando aparece assim, Augusto Nicodemos, e aí vem o nome de um pastorzão liberal aí. De como é possível que a pessoa pode gostar do que eu prego e gostar do liberal? Falta discernimento, falta crítica. Então, você pegar um professor liberal, em nome da pluralidade, né? Botar um professor para ensinar um menino de 18 anos que saiu da mocidade da sua igreja, não tem discernimento, vai escutar a teoria JEPD, DP, vai estudar, ler livro, vai escutar a citação de Bultmann e tudo mais, e vai ficar louco, né? Que tipo de pastor vai ser? Agora, sim, numa pós-graduação, num doutorado, sim, a gente tem que ser mestrado mais avançado, a gente precisa ser exposto a todo esse tipo de coisas. Quando eu fui fazer meu doutorado em Westminster, fazia parte do programa que eu fizesse 2 disciplinas num seminário liberal, e eu fui fazer na Holanda lá, o cara... Meu orientador na Holanda não acreditava nem que Cristo tinha morrido pelos pecados, né? E note que ele tinha sido assistente do famoso Herman Ridderbos, mas não cria nem na morte expiatória de Cristo, né? Não cria mais. Então, nesse nível, eu creio nessa exposição, é benéfica. Mas na formação de pastores, de denominações que tenham credo, não, né? Não faz sentido. Né? O resultado vai ser horrível, é o que a gente tem visto aí. O primeiro seminário teológico que eu estudei era um seminário liberal, e chegamos lá cerca de 30 jovens para estudar teologia, e eu posso dizer, eu estava presente, participei. No final do primeiro semestre, 6 meses, que foi o tempo que eu fiquei lá, diga-se de passagem, a fé daqueles jovens, com exceção de meia dúzia, estava totalmente abalada. Totalmente abalada. A confiança na Bíblia como palavra de Deus, como escritura, já não existia para a maioria deles. Então, realmente é devastador o efeito do liberalismo nos seminários teológicos. Como o presbítero Solano já falou, damos graças a Deus, a nossa denominação tem uma junta de educação teológica, juntas regionais de educação teológica que lideram cada um dos seminários, né? Nós hoje temos 10 instituições de teologia, além do Andrew Jumper. O professor Solano já foi presidente da JET, Augustus também, né? E a nossa denominação tem lutado por preservar os valores da fé bíblica ortodoxa e contra o liberalismo teológico de todas as maneiras. Graças a Deus por isso. É isso então, queridos. Chegamos ao fim aqui. Quero fazer aquela lembrança para você de novo que nos ouve. Por favor, passa aí em cima, passa o seu mouse em cima do vídeo no YouTube e você vai ver aí o botão inscrever-se. Inscreva-se, clica no sininho, porque você vai ser lembrado das nossas próximas lives, devocionais e vídeos que são postados, e você vai então poder nos acompanhar mais de perto. Agradeço muito a nossos irmãos Solano e Augustus por esse tempo gasto aqui, e rogamos a Deus que esse
seja um vídeo que abençoe a muitas pessoas para entenderem o perigo do liberalismo teológico. Por favor, deem o seu boa noite para a nossa turma aí, que a gente vai desconectar. Muito obrigado. Mais velho primeiro. Muito obrigado por nos assistirem, pelo interesse que tem demonstrado essas questões que são cruciais não somente para a vida da igreja, mas para a vida pessoal. E me despeço com 2 versículos aqui da palavra de Deus e que dizem respeito a essa questão do liberalismo. O primeiro está em Isaías, capítulo 5, versículo 20, e fala condena aqueles que ao mal chamam ao bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, e põem o amargo por doce e o doce por amargo. O liberalismo teológico faz exatamente essa inversão de valores e confunde em vez de esclarecer. Então, nós devemos rejeitar o liberalismo e batalhar pela fé, uma vez por todas, dadas aos santos, como temos lá em Judas, versículo 3. Deus abençoe a todos. Isso. Muito obrigado também, Solano. Obrigado aí a Mauro pela oportunidade de estarmos juntos participando dessa live gravada, né, sobre esse assunto tão importante. Eu tenho certeza que vai ser de bênção aí para todos vocês que assistiram. Boa noite aí, muito obrigado. Muito obrigado a vocês que nos assistiram. Deus os abençoe e guarde.